Olá, bem-vindos ao quadro. Na aula anterior, eu falei para vocês sobre melhoramento genético e apresentei o exemplo do milho, onde, a partir de 4 variedades diferentes, foi produzida uma única variedade, chamada aí de híbrido, neste caso um duplo híbrido, que apresentava várias características interessantes para o consumo e para o cultivo, sendo agora comum plantações com apenas essa variedade. E é justamente aí que está o problema do melhoramento genético, que é a diminuição da variabilidade genética. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês os problemas relacionados a essa redução de diferença genética entre os indivíduos. Então, antes aí das práticas de melhoramento genético, os agricultores antigos tinham plantações em que haviam diversas variedades. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma plantação de batata com as variedades A, B e C. E esse tipo de prática é interessante porque, em caso de adversidades, como por exemplo seca, pragas ou enchentes, pelo menos parte da plantação sobrevive. Isso acontece por quê? Porque uma ou mais dentre as outras variedades possuem alguma característica que permite resistir a essas adversidades que eu citei anteriormente. Característica essa que está no genótipo aí dessa variedade resistente. Ou seja, acontece a adaptação da população. Porém, atualmente, com as práticas de melhoramento genético, são comuns plantações em que há uma única variedade, que nós chamamos aí de monoculturas. Vamos supor, por exemplo, que aqui eu tenho uma plantação de batatas com uma única variedade, que é a variedade D, que pode ser, por exemplo, um híbrido que possui aquelas características que são interessantes para o consumo e para o cultivo e que geram lucro. E aqui eu representei o exemplo da batata para contar uma história para vocês e mostrar como a prática de monocultura é arriscada. No século XIX, na Irlanda, eram comuns plantações com apenas uma variedade de batata, que era o alimento principal aí dos irlandeses. E nesse mesmo período houve a disseminação de um fungo, e praticamente todas as plantações de batata do país foram devastadas. O resultado foi mais de 1 milhão de mortes devido à fome. Isso aconteceu por quê? Porque no caso de monoculturas, como há apenas uma única variedade, os indivíduos são praticamente iguais geneticamente. De modo que, se o indivíduo é vulnerável a essa praga, por exemplo, todos os demais são, de modo que a disseminação é muito rápida. E não há adaptação da população às adversidades, como acontece no exemplo anterior das plantações com diversas variedades. Um problema atual são as mudanças climáticas, e com a prática da monocultura acontece a perda dos alimentos e, consequentemente, o aumento exorbitante do preço. Bom, espero que vocês tenham compreendido então essa aula e na próxima aula eu vou falar sobre aconselhamento genético. Não percam e até mais!